Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio de um podcast do qual eu tenho muito carinho de estar aqui, porque Tainá Leite está do meu lado, mas acima de mim, acima de todos os conceitos possíveis e impossíveis sobre direitos humanos e construção de uma sociedade antirracista. Olha só, um prazer estar com você. Meu nome é Du Migliano, eu sou um dos fundadores da 99jobs.com. Prazer é tudo meu, querido. Muito obrigada. Cada episódio é uma apresentação mais generosa. Vou sair daqui assim com autoestima, gente. Isso sim é reparação histórica, meu povo. Vamos lá. Então, eu sou Tainá Leite, gerente sênior de Direitos Humanos e Gênero aqui no Pacto Global da ONU, no Brasil. Tenho o privilégio enorme de liderar essa plataforma que tem feito um trabalho para acelerar os ODS e a Agenda de Direitos Humanos. E dentro, né, dessa agenda, o ODS 10, o ODS central, essencial, que é a redução das desigualdades sociais, e que no Brasil não tem como, né, fugir da pauta racial, que é a que funda, estrutura a nossa sociedade. E hoje a gente vai conversar com uma convidada que ela é muito mais, né, do que uma empreendedora, uma super CEO aí de um negócio de muito sucesso, que o Du vai ler aí depois os seus títulos e créditos, mas que principalmente tem a influência e o poder de visibilizar o trabalho incrível que o empreendedorismo preto, que uma galera top tem feito aí. Top já embranquece a pessoa, assim, uns vários graus de melanina, né? Eu me senti, assim, já mais branca nesse momento. Quem é a nossa convidada especial do Migliano? Ela, nos últimos 10 anos, atuou na comunicação de mais de 300 empresas e, em 2015, fundou uma agência boutique de comunicação especializada na estratégia corporativa e relações públicas, que sim tem como intenção tornar as organizações cada vez mais antirracistas. Senhoras e senhores, salva de palmas você que está aí na sua casa para Juliana Oliveira. Muito obrigado pela sua presença aqui, estamos honrados. Nossa, que emoção! Muito obrigada, Du, muito obrigada, Thay. E estar aqui, como eu falei pra vocês, é diferente, né? É diferente, Eu sempre estou há 10, 15 anos, há 15 anos atrás das câmeras, acompanhando os meus clientes. É verdade, gente. Nunca... Olha, se você não estiver bem vestida, se você não estiver assim no seu bom dia, não saia com essa mulher, porque ela vai sacar o celular e fazer um story e postar, né? Ou dependendo de quem ela manda, né? Não, lista de contatos. e todo mundo segue ela. Maravilhosa. Todo mundo segue ela. Ju, conta pra gente essa história linda, né, da Oliver e sua, né, de onde você... de onde surgiu, quais são os gatilhos, as provocações que te levaram para esse lugar. Como que a gente, né, sabe mais sobre o teu trabalho? Então, vamos lá. Vou dar uns passos para trás. Sou jornalista há 17 anos. Sou jornalista porque eu tive uma única referência, que é a Glória Maria. Eu acho que toda mulher jornalista... Eu fiquei pensando, por que eu sou jornalista? Porque eu assistia a TV aberta e tinha uma mulher preta, retinta, crespa, que visitava todos os países e que era comunicóloga, e eu me vi ali. Eu falei, gente, é possível, aquela mulher é inspiração. Como é importante ter referência. Eu não tinha tanta referência, tantas, né, apesar em outras áreas. Então, eu sempre quis ser jornalista. Achava que eu ia viajar o mundo ou que eu trabalharia em TV. Não sabia que eu seria assessora de imprensa. Eis que eu saio da faculdade e entro neste universo de inovação e tecnologia, um universo extremamente branco, um universo extremamente masculino, porque é o universo de startup. Se a gente ainda pegar os números, CEOs, mulheres, hoje em dia ainda é um número baixo em startup. E eu sempre fui a única mulher preta circulando nos eventos de tecnologia. Hoje eu fico muito feliz quando tem uma Black Rocks, quando eu vejo a própria Conta Black, ou quando eu vejo a Feira Preta, ou quando eu vejo a 99 Jobs, né, olhando para esse enegrecimento do mercado de inovação. Então, durante muito tempo, eu era a gerente de comunicação nas agências A Única Preta. Eu já cheguei a ouvir, quando eu comecei a contratar outras pessoas, você quer formar um Núcleo Brasil aqui nesta agência? Porque eu era a única preta. E num processo de seleção,
eu vi uma mulher negra, um rapaz negro, que vai todo tímido ali. Ai, será que vão me contratar? Quando eles viam que falavam com uma mulher gerente negra, eles se abriam. E eu já falava, é esse que eu quero para minha equipe. Quando eu chegava... Esse Núcleo Brasil, você trabalhava em outro país? Pois é, porque era uma agência predominantemente branca. É isso que eu enfrentei na minha carreira. E quem estava A aqui... área de comunicação ainda é uma área branca. As maiores agências, todas, elas são majoritariamente brancas. Você, não sei, a gente hoje tem, além do Oliver Press, outras agências formadas e lideradas por pessoas negras, não só de PR, que é o meu caso, assessoria de imprensa, mas agências de publicidade, de comunicação no geral. Mas isso, há 7 anos, não se existia. Eu olho também os meus colegas e eu vejo que a grande maioria também abriu suas agências um pouco nesta época. Quando eu ouvi, então, que eu ia abrir o Núcleo Brasil, porque além de mim eu queria trazer outras pessoas como eu na empresa. Tá bom, né? Só você, tá bom já, né? Exato. Já preenchemos essa vaga. A cota. E aquela cabeça também, assim, bom, você é gerente, mas acima de você o diretor vai ser homem. Então, você trabalha. Então, 2000, eu tive um burnout. Hoje eu sei que é burnout. Antigamente era só um desconforto / estresse. Hoje eu sei que é isso. E pedi demissão. Não sei o que vou fazer, mas eu sei o que eu amo fazer, que é comunicação. Abro a Oliver Press com o propósito de ser uma agência com liderança feminina. Eu ainda não tinha este viés de liderança com diversidade, até porque eu também não encontrava outras profissionais negras como eu. Você diria que gênero chegou antes para você, essa questão? Depois fala mais sobre isso também. Chegou porque eu venho de um ambiente de startup, como eu disse, que é um ambiente majoritariamente até então liderado por homens. Era um ambiente que os meus clientes da época que eu atendia nas outras agências, a maioria porta-voz homem, branco, formado na Poli, que fez uma especialização no MIT, na Columbia, ou que foi para Harvard. Este era o perfil clássico do empreendedor brasileiro startupeiro que eu vendia na Exame, nas pequenas empresas, na Folha do Estadão. Esse é o recorte do empreendedorismo que eu trabalhei durante muitos anos, que eu trabalho também, né? Não nego, mas eu também tenho um trabalho forte de inovação. Só que aí, dentro das agências, o que me incomodava é que, assim, por que eu não chegava a um status de diretoria? Por que as mulheres que eu trabalhava ali, que eu liderava, não chegavam à diretoria? Então, eu falei, quando eu abrir a minha agência, eu gostaria de ter aquilo que eu não tive nos outros ambientes nos quais eu trabalhei, que era um ambiente com protagonismo feminino. E aí, a diferença é, você, homem, branco, quando você for fechar negócio, quando procurar no Google Oliver Press, eu lembro que eu falei para o designer assim, a primeira imagem que ele viu do site, veio um homem branco apertando a mão de um outro homem branco. Falei, meu amigo, cadê o homem branco aqui? Tá com uma mulher preta, crespa neste site. É isso. Quem for entrar no site da Oliver Press vai ver que é uma agência de uma mulher preta. E que o negócio vai ser fechado por uma mulher preta. E que essa mulher preta fala de inovação, de tecnologia, de investimento, de negócios no geral. E foi então que a Oliver começa a nascer com esse recorte. E é um recorte que a diversidade começa a vir, porque eu começo a contratar mulheres negras. Então, hoje a Oliver é 59% composta por mulheres negras. Somos um time de 40 mulheres. A minha sócia é uma mulher japonesa. Tem homem nenhum? Não tem homem. Tá certo. Não ia estragar o trabalho. Já tivemos um, mas... Estragou o trabalho? Não, brincadeira, porém, a pessoa, ela não conseguia... Ficou 9 meses até, mas... É engraçado a isso, comunicação, né, Ju? ela acabou sendo direcionada para nós, mulheres. A gente recebe esse desconforto, muitas vezes, quando um homem branco tá num ambiente de diversidade sozinho.
principalmente homens héteros, eu diria, né? Porque o homem gay, ou bissexual, ou o homem trans, héteros e cis, eles já estão mais nesses ambientes de diversidade. Agora, o homem branco hétero, ele se sente tão desconfortável, né? E é nada mais, nada menos do que as mulheres, né? Em ambientes masculinos, mulheres brancas, mas principalmente mulheres negras em ambientes masculinos e brancos, sempre sentiram a sensação, né? Aquela sensação de você entrar numa sala e só ter homem, né? Eu lembro que eu quando virei diretora minha primeira diretoria, tinha 28 anos, eu entrei... Mulher prodígio, eram só homens brancos, acho eu, héteros e senhores. Então é aquela sensação de tipo, meu Deus, eu sou estranha, eu né? Posso abrir, né? Eu posso falar, posso colocar minha opinião. Não, isso eu posso falar, nunca foi um problema aqui pra mim. No meu caso... Aqui eu vivo man interrupting. Woman interrupting. Meu marido sabe muito sobre isso. Então, a Oliver... Bom, a 40 Oliver, então... mulheres, 59% mulheres, Já tivemos indígena. E aí é o trabalho afirmativo que a Oliver faz. Nós vamos atrás. Então, não tínhamos tantas mulheres negras ali na comunicação. Mas hoje uma indica a outra, né? Hoje já é mais fácil. Uma indica a outra, mas a gente também faz uma busca bem ativa para trazer novos. Mas você acha que se você não cuidar disso, vai ter homens, não vai ter negros? Engraçado. Não é uma coisa que você não precisa cuidar mais. Hoje, homem não. Hoje, se eu quiser contratar homem, aí eu tenho que fazer uma busca ativa. Mas eu lembro que até 4 anos, eu ainda recebia muitos currículos, muitos. Eu ainda recebo um ou outro, mas eu acho que agora o propósito da Oliver ficou muito mais forte e as pessoas já sabem, ali é uma agência de mulheres. E de mulheres não para atender mulheres, isso que eu acho interessante. Por quê? Nós nascemos da inovação e da tecnologia. Então, hoje, os meus clientes, mais de 50% são homens de tecnologia. Eu não mudei o estilo de trabalho. Eu só trouxe um olhar diverso para essa comunicação tradicional. Entendeu? E então, como eu sempre trabalhei naquele universo masculino, fontes brancas, falei, por que eu não tenho porta-voz para entregar para a imprensa pessoas negras? Quando eu era repórter em tecnologia, também nenhuma assessoria me oferecia um porta-voz. Eu tive um porta-voz, eu entrevistei uma pessoa que era o VP. Posso falar o nome da empresa? Não sei se eu posso. Pode. Da IBM. Falar mal, melhor não. Da IBM, um porta-voz negro. Isso tem uns 12 anos. E me chamou muito a atenção. Nossa, eu vou entrevistar um C-level preto. Nunca mais. Então, foi como também... O primeiro cliente que veio foi a Adriana Barbosa, da Feira Preta. E quando a gente começou a atender a Adriana, e depois o segundo cliente, a Conta Black, eu olhei para eles e falei assim, nós vamos falar de diversidade, mas a diversidade vai ser vocês. Você vai ter que entrar em uma mídia de negócios como todos os meus outros clientes entram, para falar do seu modelo de negócio, para falar do seu olhar de empreendedorismo e para falar da escalabilidade da sua empresa. Então, eu quero que as grandes publicações entendam que a Adriana é uma mega empreendedora, que o Sérgio, que a Fernanda têm uma fintech e que eles vão entrevistar vocês, que são pretos, e também empreendedoras brancas. E não apenas nas pautas nos meses de maio ou novembro. Então, acho que esse foi o pulo do gato da Oliver Press. Por quê? Porque toda aquela minha expertise de atender startup, que puxa a régua sempre, que exige boas entregas, porque atender empreendedor não é fácil, mas também te dá uma musculatura, te dá força para que você entregue sempre bons resultados. E isso, como que eu aplico, que vai além de uma pauta de diversidade. Então, eu trago para os grandes veículos de comunicação fontes negras para que eles falem sobre os seus modelos de negócios. Então, vamos hackear o sistema de outra maneira. Vamos falar que eu sou uma mulher preta? Não. Vamos falar que você é uma das maiores empreendedoras de impacto no Brasil e no mundo. Você tem a maior feira de afroempreendedores da América Latina. E que você movimenta
milhões com esta feira. Então, foi aí que a imprensa começa a olhar esta questão de que, olha, temos outras fontes aqui, além da minha tradicional bolha. Porque é isso, você trabalha numa bolha, logo as suas fontes vão ser as mesmas do seu raio. Você vai procurar só na FGV, apenas na USP, apenas nas grandes consultorias. Né, Ju? Exato. Então, inclusive a referência dentro das redações. As redações de negócios, de política, infelizmente, ainda são mais elitistas. Ainda são. Porque são jornalistas que se formam nas principais universidades, e aí é amigo do amigo, que aí tem aquela fonte. É a bolha. E também porque relações de, né, assessoria de imprensa, jornalismo, etc., ainda é também, essencialmente, uma profissão de relações, né, Ju? Total. De contato, de apuração, Exato. de você ali... Networking. Acesso. Exato. Então, de fato, romper isso, É isso. mantendo também essa essência. Sim, vamos ter contatos, vamos ter relações, vamos ter acesso, mas vamos ampliar. Vamos. Eu acho que, e novamente, eu agradeço a meu histórico de negócios e inovação. Eu nunca vou negar isso, porque esse é o DNA da Oliver Press, é falar de inovação. Porque foi este DNA nosso que permitiu que, quando a gente ligasse para exame, pequenas empresas, eu já tinha relacionamento com esses jornalistas, com outras fontes que eu entregava. Eu só ampliei o leque dele e o olhar. Não só eu, mas como outras também. Muito bom. Mas, assim, acho que é importante trazer isso. Acontece um movimento importante, que é que o mundo para. E aí, uma das principais revistas aqui faz uma edição inteira só com personagens, só com fontes negras. Um dos meus clientes fica na capa. E não só naquele mês, todas as principais publicações começam a falar de racismo no Brasil em 2020. E a Oliver Press... Dr. George Floyd. Esse Exato. podcast também podia chamar George Floyd dentro, né? Todo mundo cita. Não tem... E ali a Oliver Press já atendia outras, e ali a Oliver Press estava preparada para entregar a esses jornalistas Muitas fontes. E aí a gente começa a falar... Vocês dobraram, assim, tipo, tamanho, faturamento, tudo isso? No dia 13 de março, quando eu falei para minha equipe, olha, nós vamos para casa, era uma sexta-feira, a gente volta no dia 16, nós éramos em 12 pessoas. No dia 16, eu perdi... Em 2 dias, eu perdi 30%, 40% do meu faturamento por conta da pandemia. Vou voltar um pouquinho. Os caras saíram cortando custo. É assim. Nem sabia o que estava acontecendo, eu só recebia. Vou cancelar. Chegou na 10ª ligação, eu falei assim, tá, você quer cancelar quando? Neste nível. Eu paro a minha agência e falo assim, com 12 pessoas. Eu só peço que vocês confiem em mim e na minha, até então, não era sócia, Patrícia. Nós vamos para o mercado. Vamos para o mercado e a gente vai... Garanta um bom atendimento com os que ficaram na casa. Não demiti ninguém e eu não precisei cortar salário. E eu fiz uma análise SWOT, né? Como boa empreendedora, resolvi... Você tinha caixa? Tinha, porque eu sempre tive um olhar, isso também graças aos empreendedores. Eu sempre tive um olhar de não sair gastando. Eu via tanto eles gastando, né? E tanto alguns... eles não tendo caixa, que você falou, vou ter caixa. Não, Para uma comunicadora, isso é raro. Não, então, isso é uma coisa também que eu agradeço. Quando eu empreendi em 2015, eu atendi, já em outras agências, mais de 300 startups. Então, eu tinha empreendedor que faliu 10 vezes. Eu tive empreendedor que, minha primeira empresa, meu Deus, meu papai aqui. Então, eu tive todo tipo de empreendedorismo. Então, eu já empreendi sem nenhum tipo de glamour do que era empreender. E um dos clientes judeus, os judeus são ótimos, assim, porque você fala assim, o menos é mais, Juliana. Você não precisa gastar tudo, mostrar tudo. O que importa é você ter um modelo de negócio sustentável. Eu sempre aprendi muito com a comunidade judaica, porque eu sempre atendi muito startupeiro judeu. E ali eu falava assim, eu poderia ter uma agência muito maior, com aquele esquema, né, das grandes startups, sair gastando. Não. Uma mulher pobre, que vem de Osasco, filha de ferramenteiro, dona de casa. Gente, eu veio de escola pública, paguei a faculdade
com o dinheiro também do meu ticket. Eu não trabalhava nessa zona. Eu sempre trabalhei que assim, amanhã pode parar tudo e eu tenho que ter dinheiro. Então, eu sempre tive essa cabeça. Aí, quando parou, de fato, você tinha. Eu tinha um caixa. Tinha um pouquinho de caixa que permitiu que eu já ouvi muito. Você tem que cortar agora, cortar agora. Eu falei assim, eu não vou cortar, porque são mães de família, são chefes de família, não tenho condições. Se eu não tiver mesmo, em novembro era o meu deadline. Novembro foi meu limite. Antes de novembro, o que aconteceu? A gente cresceu nos dois lados. Eu cresci em inovação, porque as pessoas ficaram em casa, logo as empresas tiveram que se digitalizar e elas entenderam que comunicação orgânica era algo super importante e estratégico para elas naquele momento. Elas vieram atrás das agências. E, por outro lado, eu tenho o caso de que se cada vez mais a pauta racial vem à tona. Então, eu estava nos dois ambientes, inovação e tecnologia. A Oliver Press cresce de 2020 a 2021 78%. Uau. E a gente faz a primeira festa do final de ano com... Que não me chamaram. Oi? Que não me chamaram. Nós não nos conhecíamos ainda. Ai, é um pouco demais, né, Edu? Até para um homem branco e Hoje eu sou etc. cliente Você dela. querer ser convidado para uma festa de quem não te conhece. Hoje eu sou Aí é um cliente pouco dela, assim. ela não me chama nem pros eventos de cliente. Imagina! Olha só, tá vendo? Tá Agora ela vendo? Imagina! exposed. Olha isso, me expondo aqui. Nós Juro. crescemos e aí fechamos com 28 mulheres em final de 2020. Coloquei algumas metas agressivas, porque a minha equipe me forçou e atender clientes que iam além de startup. Então, hoje a Oliver Press não atende mais startup, apenas. E nós crescemos muito atendendo empreendedores pretos. E aí eu trago para conta a Rachel Maia, eu trago a Adriana Barbosa, eu trago a Fernanda, eu trago... Eu não quero ser injusta com ninguém. Executivas como a Lisiane Lemos. O Kwame, né? O teu próprio cliente. Kwame. O Kwame chegou este ano com um desafio incrível. Eu falo que ele é um case, assim, nosso pacotinho. Ele veio como visibilidade, me apresentaram ele. Eu falei, gente, eu não conhecia um CEO preto de multinacional. E aí, menos de um ano depois, ele foi palestrar lá na ONU. Então, esse é um case que eu tenho com muito carinho. E a imprensa começa a olhar a Oliver Press. Ju, quero fonte para falar de carreira. Ju, quero fonte para falar Conselheira 101, que é um movimento que estimula mulheres brancas que estavam em board, que estão em boards administrativos, formando mulheres pretas. E ali eu também tive um network muito legal, porque eu lido com mulheres brancas que estão ali sentadas das maiores empresas, fomentando mulheres negras que têm potenciais incríveis também das maiores empresas. Então, a Oliver tem esse olhar de falar, bom, eu preciso de uma fonte para falar de compliance, eu preciso de uma fonte para falar de ESG, eu prefiro de uma fonte para falar de inovação. Então, hoje, a gente tem esse pool de fontes interessantes para a imprensa. O Kwame, aí vem Kwame, o Felipe Guerra, o próprio AD Júnior, enfim, o Sérgio Wall da Conta Black. Então, também não são só mulheres, são mulheres e homens. Então, hoje, basicamente, nós somos em 56 clientes na casa, 40 mulheres, e esse olhar e um time fortíssimo de uma rede. Eu acho que as principais, eu tenho orgulho de falar que as principais fontes estão hoje lá na Oliver. Mas eu não posso ser... Eu sou modesta, mas não posso mentir, né? Não dá, né? A gente Não tá aqui precisa para ser falar a modesta, verdade, não. porque a verdade Pelo nos contrário, libertará. Pelo contrário, você precisa contar pro mundo inteiro quão incrível e foda você é. Tá bom? Edu, eu tenho uma coisa comigo, assim, muito louca. Acho que primeiro... Casa Ferreira Espeto de Pau. Você promove os isso. outros e deixa de se promover. Isso. Porque eu fui formatada no ambiente de que assessor de imprensa não está no Backstage. palco. Assessor raiz não está no palco. É aquele que já chega sacando o celular e falando, eu vou fazer... Mas cadê o porta-voz? Ah, eu sou porta-voz, entendeu? Eu fui formatada que, assim, assessor, ele dá visibilidade. Meu maior tesão é ver cliente na capa. Quando eu vi agora a Raquel Virgínia na capa do Valor Econômico para o Subtrans. Traz a Raquel Virgínia pro nosso Então, podcast. assim, que ela também... Então, isso é o que eu falo assim, por que eu acordo todos os dias e mantenho a Oliver Press?
é para que um valor econômico coloque essa mulher na capa. É para que a Folha de São Paulo coloque essa mulher na capa. E, ao mesmo tempo, o meu primeiro cliente, que é a Senhopen Startups, hoje saiu numa página do Estadão falando de relação entre startups e grandes empresas. É isso que enche meu coração, entendeu? Ô, Ju, infelizmente, a gente vai se encaminhando, mas eu queria falar que você tocou num ponto que acho que é essencial quando a gente está falando de diversidade, de raça, de gênero também, que é justamente sair do lugar de só colocar as pessoas para falar, né? Eu me lembro, assim, quando eu ainda não estava nessa carreira que eu tenho hoje, de trabalhar com direitos humanos e diversidade e inclusão, que é a minha segunda carreira, né? Quer dizer, terceira, mas é que a primeira a gente ignora, ela nem tá no currículo. Qual é? Agora eu quero saber. É aquela do corre, né? Aquela que é a que pagou a faculdade. Que fui professora de italiano, fui vendedora, fui até assistente de Papai Maravilhosa, Noel. professora de italiano. Teve esse momento de assistente aí do Papai Noel que foi interessante. Mas vamos lá. Antes até dessa minha segunda carreira, eu olhava assim e eu via que às vezes até eles pensavam, por exemplo, eu sou do direito originalmente, né? Então, vai ter o congresso sobre mulheres no direito, Ainda. né? Aí, obviamente, pelo menos isso. Se bem que tem um outro evento que tem a audácia de fazer, tipo, congresso Mulheres no Direito e chamar 10 homens. 10 homens, mas tudo bem. Sim. Aconteceu ano passado, inclusive, é outro caso. Uhum. Mas, era isso. Aí, quando você vai falar, sei lá, processo civil, Aí. congresso de processo civil, aí nunca tinha uma mulher, né? Aí, beleza, isso eu tô falando, sei lá, 2009, 2010, dananã. Aí você começa a ter o quê? Uma mulher. Sempre. Aí ela não pode ser... ela era sempre branca, né? Sempre. Aí aconteceu o fenômeno de começarem a prestar atenção na questão racial. Aí uma pessoa negra. tem que ser... tem que ter negro também, gente. Puta, tem que ter negro? Então já bota logo uma mulher negra, porque... Aí você já resolve mulher, já resolve negro... Será que ela é lésbica? A gente já pode juntar tudo, né? Putz, mas daí não tem. Aí a gente não acha, porque cadê? Então, existia esse lugar só da cota, mas não da cota boa que a gente quer, que é pra promover, que é pra estimular. A gente quer as ações afirmativas, né? Mas é esse lugar do tipo, tá bom, vai lá. E isso que você tá fazendo é transformador. Porque, essas pessoas todas... elas são muito boas nos temas técnicos e de negócios e etc. Para além das questões de diversidade. Mas também sempre trazem consigo, né? A sua inteireza, tem que ter. né? O seu olhar. Então, parabéns. Mais uma vez, eu sempre, né? É que é muito difícil você... Por exemplo, o cara é de RH, a mina é de RH. Aí ela ela monta uma empresa de RH. Existe um papel onde ela é RH e onde ela é empresária. Sim. Né? E é um contexto complexo, porque profissionais de comunicação é muito raro, ainda mais na área, que ou não, é um nicho, né? Agências de PR que existem em São Paulo, que ou não é um nicho, e aí você tem que fazer essa transição entre profissional de comunicação e empresária, né? Quando você fala assim, meu tesão é ver os clientes, tal, não sei o que, continua sendo uma assessora de imprensa, né, que vai estar no seu coração a vida inteira. E esses são os melhores negócios, assim. Inclusive, você que está nos assistindo, se você procura uma assessoria de imprensa, ou se, né, eu faço jabá por você. Ai, seu lindo! Ou se você tem uma assessoria e quer fazer coisas mais legais, liga para o Instagram dela tá aqui embaixo, os contatos dela estão aqui embaixo. Corta para ela aqui, ó. Pronto, olha lá, os contatos dela estão aqui embaixo. Maravilhoso. Você que tá no videocast. Você treina assessores de imprensa também? Claro, Não. assessor de imprensa. Assessor de imprensa não, Mas apenas media training sim. Mas para eles também aprenderem a fazer esse trabalho maravilhoso que você faz. E a concorrente? Pois, a gente quando trabalha em direitos humanos, sabe, a gente perde ela um pouco acabou de dobrar, triplicar de tamanho dela, deixa ela curtir um pouco. Eu tenho uma relação incrível com os meus concorrentes diretos. Sabe por quê? Em inovação, eu não atendo concorrente.
Então, se eu atendo esta empresa, eu não vou atender a outra. Então, eu indico. Ah, legal. Semana que vem, eu vou almoçar com 2 concorrentes meus, assim. A gente almoça. Muito bom. Imagine a fofocaiada dessa conversa poderosa. E aí, eu almoço com os meus concorrentes de inovação e com os meus concorrentes de diversidade. Porque aí, neste caso, eu indico para muita gente. Muito Então, bom. eu acho que isso fomenta. A gente tem que se proteger. Acho que furar a bolha, eu acho que esse é hackear o sistema, quando você leva esse falar além do meu tom de pele. Então, eu quero falar sobre comunicação, quero falar sobre liderança. Enfim, como eu mudo o meu mindset, né? Como um time diverso, sim, porque a Oliver Press já era diversa quando se começou a falar disso, como ser uma empresa antirracista, né? A Oliver Press já fazia isso, porque quando você traz isso de maneira genuína, ou quando quem pode assinar a caneta é realmente o aliado, ou é a pessoa preta, ou a pessoa gay, a pessoa trans, que está ali, ou é um homem branco, hétero, cis, normativo, mas que é aliado, como é o caso do Du, então as coisas mudam. A gente tokeniza um pouco o Du, né, coitado? Ai, o Du é verdade, é um lindo, maravilhoso da história. Você tá sendo tokenizado, porque a gente só se- tem você de amigo citado, branco, hétero, cis. Que pega a caneta Que é legal. e enegrece a empresa, entendeu? Você sabe que é louco, né? Porque a minha cachorra tem olho azul. E eu vou, por exemplo, vou num shopping, aí pega meus filhos olho azul, minha esposa ruiva, eu. Se alguém olhar de longe, lá, entendeu? Já pinta até qual partido eu votei. Total. E não conhece, né? E não sabe, não vê o que a pessoa tá fazendo, o que tá construindo e tal. Eu acho que eu tenho também um pouco desse trabalho de desconstruir a primeira imagem. Porque a minha primeira imagem, quer queira ou não, na maioria das pessoas com quem eu converso, não tem nada a ver com quem de fato me conhecem mesmo, entendeu? Sim. E depois tem a terceira imagem, que é tipo, achava que era isso. Aí comecei a trabalhar, tipo, a Ju, entendeu? Aí já acho diferente agora, não gosto tanto quanto gostava. Tô brincando. Mas eu acho que tem uma coisa interessante do que muitas coisas que você falou, e eu queria perguntar uma coisinha, Ju. A menina que pagava a faculdade com o VR, os amigos dela chegaram onde você chegou? Por que você chegou lá? Porque eu vou usar uma coisa que eu sempre uso. O não eu já tenho. Você dá a cara. O não eu tenho o tempo todo. O meu estágio, eu pagava... Eu não pude fazer nem estágio, porque se eu fizesse estágio, eu não ia conseguir pagar a faculdade. Exato. Então, nos últimos 3 meses, eu abandonei o trabalho, devi a faculdade. Ai, amiga, te entendo. E fui fazer estágio não remunerado, que eu não ganhava nem bom dia da minha editora. Ganhei um marido, ganhei um namorado. Olha. Nós estamos aqui incentivando as pessoas a trabalharem de forma não remunerada para encontrar o marido. De maneira alguma. O que é capaz do povo fazer, porque tá uma Mas você vê, escassez aí. não, mas você vê como ela... Mas eu aonde fui com tá a o cara- espaço, eu ela não buscou tinha oportunidade. eu não tinha como pagar minha faculdade. Falei para os meus pais, olha, eu abro mão, eu não tenho condição, mas o meu sonho é entrar na área. Fiquei ali, dali eu coloquei no meu currículo aquele estágio de 3 meses, que foi de uma grande revista, que foi a porta para eu entrar nesta agência de comunicação. E depois de mandar mais de 20 vezes o meu currículo pro e-mail dela, falou, gente, quem é essa menina que não para de mandar? Eu vou chamar para uma entrevista. Só pra dizer, para. Para! É isso! E eu falei, eu não sei nada e eu quero aprender sobre tecnologia da informação. Imagina, eu não sabia nem ligar um celular. O não eu já tenho, vamos embora, vamos aprender a falar de TI aí, o que é SAS, o que é para falar sobre Enterprise. Fui aprendendo. Então, sim, hoje tenho colegas que estão na área, colegas que são apresentadores também. Mas eu olhar para trás e falar, gente, o que a Oliver construiu... Eu acho que eu ainda tenho essa questão, assim, gente... Na própria Nova York, ONU, né? Quando a gente olha ali e fala, meu Deus, eu pisei aqui. Ela tá falando de uma coisa, para quem não sabe, para quem não tá no mesmo lugar, a gente estava, inclusive, juntos, né? Na Assembleia, na semana da Assembleia Geral. A gente vai tomar um brunch. Na semana da Assembleia Geral da ONU agora em Nova York em 2022. E foi feito um evento lá onde estava falando sobre as ODS, né? Lá na gringa SDGs. em Brasil, que é um evento muito importante
E foi um evento muito legal, né? Foi incrível. E é importante dizer, né, do que foi... esse é um evento que o Pacto já organiza há vários anos, né, dentro da programação da Assembleia, em que líderes brasileiros, globais, né, acessam, estão com a gente. E este ano a gente levou a maior delegação de executivos e executivas e lideranças e influenciadores, influenciadoras, fotógrafos, enfim, uma potência realmente de pessoas negras, indígenas também, né? Então tivemos uma representatividade um pouco mais justa, ainda bem aquém, né? Então só aguenta aí que ano que vem vai ser muito maior. Inclusive, ano que vem, saiu 2023, na talvez você mídia. esteja vendo hoje, já tenha sido ainda maior em 2023. Inclusive, saiu na mídia essa matéria com a foto que quem tirou foi a Ju, né? A Ju tirou uma foto, saiu e mandou. E falou, a gente tem... Essa pauta foi muito, muito genial, assim. Quer queira ou não, eu não imaginava. E a Ju foi vamos falar que você foi de convidada, né, Ju? Fui convidada. Você foi de convidada, você não foi pra fazer assessoria de não. imprensa. Eu fui como CEO, falei, uau! Aí virou um grande case, Mas é aquele né? negócio, eu não vou para trabalhar. Não. Aí você olha ali. Mas tem veja, né? Quem sabe. Aí vem, quem sabe, tem uma imprensa aqui. Veja, quem sabe tem uma oportunidade ali. Aí vem a veia da assessora. Eu acho que legal também é que a Oliver Press, ela traz olhares diversos para a comunicação. Acho que também é uma forma que a gente tenta hackear esse sistema. Como que nós podemos mandar esta foto para o mundo negro e a Exame também dar uma foto semelhante? É isso. Quando você hackeia o sistema com um olhar de diversidade, é quando eu falo assim, estamos no caminho. E não a diversidade que vamos falar apenas de D&I. Vamos naturalizar. Porque eu sou a maioria, gente. Você também é a maioria. Nós somos mulheres, a maioria neste país. E eu sou a maioria, sou uma mulher preta e retinta. Então, eu não posso ser a diversa do rolê. O natural é que eu estivesse cada vez mais, e mais de outras Julianas e outros homens pretos estivessem nesses ambientes. Então, quando eu olho e vejo hoje um Google fazendo um trabalho para afroempreendedores, o Cubo fazendo um trabalho para afroempreendedores, a própria ONU levando a maior delegação de executivos e CEOs negros e negras do Brasil, é isso que nós temos que nos acostumar, para que em 2023, 2024, se torne natural. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos passando num momento com tantos casos de racismo que eu fico pensando comigo assim, o que está acontecendo nesses 2 anos de trabalho? Assim? Será que as pessoas guardaram isso para elas e agora elas estão soltando e vindo à tona tudo de novo? Sabe que porque eu estou ainda numa semana bem... O velado, né? Bem chocada. Mas sabe que, assim, a gente... Eu gostaria até de não fechar nunca mais esse podcast, mas eu acho que pra gente refletir este agora... O Carlos falou uma coisa, meu chefe, né, que é uma metáfora que eu gosto, assim, que eu acho que descreve bem, que é a dor de crescimento, né? Eu acho que a gente na academia chama nos estudos de gênero de backlash, né? Então, sim, quanto mais a gente for, mais vão tentar segurar. Tem uma lei da física, né, dessa também, que eu não vou saber, porque desconheço o campo, mas é isso. A gente vai precisar ir com a resistência. E quanto mais a gente vai, mais a resistência também é maior. Mas chega uma hora que solta e aí não tem mais volta, né? E acho que esse momento de virar não dá esse pra ponto voltar de mais. não retorno, a gente já passou, né, Ju? Estão tentando retornar, mas não dá para retornar mais. Por quê? Porque a gente é uma massa de profissionais incríveis no mercado. É uma geração que vem agora questionando as marcas. Se eu não me vejo, eu não compro. Se eu não me vejo, você não vai ter o meu dinheiro. É uma massa que questiona se aquele discurso que é aplicado na comunicação é genuíno, na publicidade é genuíno. É uma massa de jovens que hoje tem um celular com acesso à internet e que questiona e que abre diálogo, porque quem vem da comunicação, lembra aquela comunicação, né? O receptor, enfim, não existe mais isso.
o interlocutor, o emissor, o receptor, não existe mais isso. Eu bato uma comunicação ali, bateu errado, eu tenho que olhar para todos os públicos. Então, as empresas precisam olhar de dentro. O que é o olhar de dentro? É aquele que assina a caneta, é aquele que está ali na área de TI fazendo código e olhando. Será que é acessível? Será que eu estou falando com todos os públicos da empresa na qual eu trabalho? É o que decide, o tomador de decisão, que vai olhar o ESG de maneira correta, o social, o compliance também, para que isso tenha uma aplicabilidade na sociedade. É o time de marketing que vai buscar fornecedores diversos, com mulheres, com pessoas trans, com pessoas negras, para que eles olhem para aquela marca e falem, olha, aquele caminho eurocentrado não cabe mais aqui no Brasil. Você precisa ampliar a sua comunicação. Você precisa ter uma assessoria de imprensa com um olhar diverso. Então, eu não tenho como mais fechar as portas e falar, olha, bacana, acabou. Porque a gente já colocou CEO numa empresa multinacional de agro, que é um dos meus clientes. Nós colocamos VPs de compliance. Nós colocamos mais de 20 pessoas na ONU. Não dá para voltar. Então, nós temos uma Helena Berto que foi agora, está concorrendo a um prêmio Caboré como profissional de inovação, uma mulher preta. Então, assim, não dá para voltar. Não tem como falar, vamos parar por aqui, já demos os nossos 30%, que é a meta de toda empresa, né? Os 30%. A média das empresas comprometidas com raça e prioridade vai ser 50% até 2030. E quando se coloca uma meta e não se coloca um prazo, isso também é muito importante, porque todo mundo colocou a meta de 30% há 2 anos. Quando, né? Quantas efetivamente já estão em 10, 15, 20%? Ju, minha querida, chegou ao fim o nosso papo, já? Viu? Não, e ela assim, eu não sei se vou, não sei o quê, né? Olha, escondendo o jogo. Vamos Obrigada. pro seu fechamento. Você tá pensando na morte da bezerra, do Migliano? Não, eu tenho mais umas 10 perguntas que eu queria fazer, você tomou todas. Mas eu tô feliz em chamar você num outro momento também, a gente fazer mais uma outra temporada. Eu te agradeço demais pelo convite. Quando você ligou, Ju, eu quero... Du, mas tem certeza? Né? Aí vem a impostora do lado ali, a síndrome. Ju, eu quero você fazer... Quantas mulheres incríveis que você tem no seu hall ali. Você sabe que a Benilda Brito fala que o síndrome da impostor, ele não funciona com pessoas negras, né? Porque o impostor é você olhar para uma pessoa negra e falar, que no caso seria você olhar para uma pessoa negra e falar, puxa, eu não consigo fazer o que aquela pessoa faz, não sou para mim. Só que a pessoa negra nunca consegue olhar e encontrar essa outra pessoa lá. No caso de uma mulher, sim. Mas no caso da pessoa negra, não. Louco isso, né? Hoje, então, a gente pode também mudar um pouco isso, porque, como eu te falei, quantas mulheres incríveis, né? Mas é tal negócio. Sim, você conhece muita gente. Né? Essa bolha também, nossa. Tô numa bolha não de mulheres... mulheres... Não é boa pra autoestima. Essa nossa bolha. Mas também puxa a gente de uma maneira incrível. Eu falo, gente, que delícia. Todos os meus clientes, eu peço um pouco de mentoria. Né? E reenergiza. Nossa, eu falo que eu sou uma pessoa muito abençoada e privilegiada. O que você aprendeu com a gente? Nada. Eu aprendi muito esse olhar de ser aliado, Du. Eu acho que, principalmente com a 99, com a 99, perdão, eu aprendo isso, que quando você faz de maneira genuína e que você quer que aquilo aconteça, você consegue enegrecer a sua empresa ou torná-la minimamente diversa. Então, eu sei que vocês têm pessoas pretas, vocês têm pessoas trans, mulheres, 2 mulheres ocupando board, C-level na 99. Então, assim, uma CFO, uma CPO, que estão ali conversando com você e com seu sócio, 2 homens brancos. Então, e principalmente, acho que o que eu aprendi com vocês é o quanto vocês movimentam as outras empresas, mais do que com uma HR Tech, né? Com esse olhar consultivo, de que estimular. Legal. Então, Tamo óbvio, junto. eu sempre aprendo com os meus clientes, sempre, né? Então... Aí um dia eu vou ser rica, eu vou contratar a Ju pra fazer meu PR,
Não vou ser rica. Ontem eu falei pra ele que a gente acabou, né? A gente tá só batendo papo agora, ou não? Não, a gente não acabou ainda. Mas a gente precisa acabar. Então, Senhoras e senhores, vocês acabaram de assistir ela, fundadora da agência Oliver Press, jornalista há mais de 15 anos de experiência aí. E, sem dúvida, um dos podcasts que, dentro da área de comunicação, nos ajudou muito a entender um pouquinho, não só a jornada dela como profissional, tanto quanto o desafio que é enegrecer e tornar esse mercado cada vez mais antirracista. E se você está assistindo e entendeu que isso também é importante, eu imagino que sim, você vai compartilhar esse vídeo com as lideranças brancas que você acha que ainda não estão aliadas a esse movimento como um todo, onde raça é prioridade. A gente vai se vendo nas próximas vezes. Um tchau, tchau e um beijinho. Valeu. É isso.